nome é Camila e neste vídeo eu trouxe uma peça para vocês que eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Ela pode ser utilizada como acessório e principalmente para esquentar agora que o inverno está chegando. Olha só que maravilhoso que ficou esse chale. Esse ponto ficou incrível e esse detalhe também nesta cor ficou maravilhoso. Vou colocar aqui enquanto eu vou falar com vocês. A gente consegue utilizar ele aqui nas costas e também na parte da frente, deixando ele assim como se fosse um cachecol mesmo, cruzando aqui, deixando as pontinhas. Fica muito lindo. E, gente, ele é muito quentinho, muito. E olha esse ponto que maravilhoso. A gente pode trabalhar em vários tons, várias cores, e ele ficou incrível. Esse ponto, esse fio que eu trabalhei, ele é um fio bem felpudinho, olha, bem peludinho. Nesse ponto ficou gracioso demais e deu todo um charme para deixar ele mais assim, com essa carinha mais aconchegante. E esse chale ficou com um total de 1,75 m aqui de abertura, de uma pontinha até a outra, ficou bem grandão, com as pontinhas penduradas aqui. Esse tassel aqui, ele tem 10 centímetros cada um, na peça tem 3 tasséis. Eu utilizei o mesmo fio que eu trabalhei nele e eu utilizei apenas um novelo deste fio que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é este fio que ele traz essas tonalidades, esse tom sobre tom dentro do próprio fio. Então, é o fio único que vai mudando de cor. Ele vai deixando esse degradê que dá um efeito bem legal na nossa peça. E os pontos dela são muito fáceis, vocês vão gostar de fazer. Eu preparei ela com muito carinho para vocês e vocês vão, sério, gente, amar o resultado, porque fica muito linda e gostosa, gente, gostosa demais. Então já deixem o like aqui que me ajuda muito, compartilhem o vídeo com outras pessoas e já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso, gente, bora fazer! E eu escolhi este fio aqui para fazer meu chale, é o fio marfim da Círculo. Ele tem 71% de acrílico, 18% de poliamida, 11% de poliéster. O tex dele é 500. A recomendação do fabricante da agulha é de 4 a 5,5. Porém, eu vou utilizar aqui uma agulha número 6, porque eu quero que os pontos fiquem um pouco mais folgadinhos mesmo. E este fio, ele é assim, ele tem o fio da lã e ele tem este fiozinho bem fininho, que é um fio peludinho. Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem visualizar. Ó, deixa eu pegar aqui. Ele tem esse fiozinho felpudinho. E eu vou trabalhar com este fio aqui, mas vocês podem escolher também outros tipos de fio. Este novelo, o próprio novelo, ele já tem essa mescla de cores. Então, ele começa aqui dessa cor mais escura e ele vai clareando para ficar até essa cor aqui, que é um detalhe que eu escolhi aqui para o meu chale. Para começar, eu vou fazer um anel mágico, então vou laçar o fio sobre os meus dedos, jogando o fio aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui dando uma giradinha, tiro os meus dedos, laço o fio do novelo na agulha e passo por dentro desta laçadinha. Então, aqui agora eu já tenho o meu anel mágico. Eu vou trabalhar aqui sobre esses dois fios para depois a gente conseguir fechar. E aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas para ser equivalente ao meu primeiro ponto alto. Então, eu laço, vou fazer 1 e 2. E aqui dentro do meu anel mágico, eu vou fazer um total de mais 4 pontos altos, porque eu quero deixar um lequinho de 5 pontos altos. Então, essas correntinhas são equivalentes a 1 ponto, e agora eu vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. Então, eu laço, coloco aqui dentro do anel mágico, trago aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, fico com 2, laço, tiro mais 2. Fiz aqui um ponto alto. Vou fazer
Agora o próximo. Mais um ponto alto. Trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz 4 pontos, agora eu vou fazer o último, laço, venho aqui dentro, laço, tiro 2 e laço e tiro mais 2. Então, agora sim, eu tenho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E já posso fechar aqui o meu anel mágico. Então, puxo aqui essa pontinha e fecho aqui a pontinha do meu leque. E agora eu vou fazer aqui um total de 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, 3 correntinhas são equivalentes a um ponto alto e mais 5 correntinhas, que são as correntinhas do meu intervalo. E agora, eu vou virar aqui o meu lequinho na parte de trás. E aqui na parte de trás, eu vou vir no terceiro ponto e fazer um ponto baixo. Então, tenho o meu lequinho aqui, tenho o meu primeiro ponto, 1, 2 e 3. Aqui no lequinho do meio, nós temos 5, então, o terceiro é o lequinho do meio. Aqui no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, trago pra cima, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Vou fazer agora mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou fazer um ponto alto aqui nas correntinhas, aquela primeira que a gente fez aqui. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto de fato e aqui são as correntinhas. Aqui na pontinha da correntinha, eu vou pegar essa alcinha aqui de fora, só uma alcinha, vou laçar e fazer o meu ponto alto aqui. Então, laço, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz aqui o ponto alto. E dessa forma, essa carreira nós ficamos, ó, já com o biquinho do nosso chale, começando aqui pela parte de baixo. Então, nós vamos crescer em V, assim, o nosso chale. Aqui nós já temos a segunda carreira e ele já está ampliando. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, que são equivalentes à altura de um ponto. Vou virar o meu trabalho. E agora, aqui deste lado, no mesmo lugar de onde eu saí as correntinhas, ou seja, aqui na cabecinha do ponto alto, é que eu vou fazer o meu lequinho novamente. Então, já tem um ponto, vou fazer mais 4. Então, 2 pontos, agora 3, todos no mesmo lugar. 4 e 5. 5 pontos altos, vou fazer agora um ponto baixo aqui neste vãozinho. Então, no vão, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E mais um ponto baixo aqui neste próximo vão. E agora, eu vou fazer um lequinho também aqui na pontinha. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente fez 8 correntinhas? 3 eram equivalentes a um ponto alto e as 5 que eram aqui do intervalo. Então, eu vou fazer o ponto alto na minha terceira correntinha. Se ficar difícil para vocês visualizarem, olha, vira aqui do lado de cá, que é o lado correto, e comecem a contar aqui as correntinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. Aqui, que eu vou fazer o meu ponto alto. Então, venho aqui, nesta correntinha aqui, que é a terceira, de baixo para cima, e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, e agora faço o restante do meu lequinho. Então, dentro do mesmo lugar onde eu puxei este ponto, eu vou fazer mais 4. Então, aqui eu vou fazer 2,
o 3, o 4 e o 5. Fiquei com 5 pontos. Então, aqui eu tenho ponto baixo e aqui começa 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para a virada, nós vamos fazer exatamente assim como nós fizemos aqui na segunda. A gente volta a repetir aqui a segunda carreira. É sempre, gente, repetindo a primeira e a segunda, a primeira e a segunda, a primeira e a segunda, assim, infinitamente até o tamanho que a gente desejar. Mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, aqui agora eu vou fazer a minha terceira carreira, começando com as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu trabalho lá é assim, eu vou virar ele pra cá, fiz as 8 correntinhas, vou vir aqui no meio do meu lequinho, então, eu vou contar aqui, ó. O primeiro ponto é este, 1, 2, 3, o meio do lequinho é aqui, e eu vou pegar as 2 alcinhas aqui da cabecinha do ponto e fazer o ponto baixo, ó. Ponto baixo, laço, tiro as 2. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar aqui no meio do meu intervalinho. Faço ponto baixo aqui. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu tenho aqui o lequinho. Então, vou contar aqui, ó, a primeira cabecinha do ponto baixo aqui, 1, 2, 3, e aqui que eu vou pegar as 2 alcinhas, que é no meio do meu leque da carreira anterior. Faço ponto baixo. E agora, mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e finalizo com ponto alto. Só que agora que como eu tenho o lequinho, eu tenho já a cabecinha de um ponto, que é do meu último ponto aqui, ou melhor, que era o primeiro, né? Aqui, eu vou pegar aqui também na cabecinha do ponto, né? Essa alcinha aqui da pontinha. E faço um ponto alto. Nosso trabalho está ficando assim. Olha, já abriu mais os lequinhos. E agora, nós vamos fazer a carreira, que é repetindo essa carreira aqui, onde a gente começa com os lequinhos. Então, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Viro. No mesmo lugar de onde eu puxei, na cabecinha deste ponto alto, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, fiquei aqui com as correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, completando o meu lequinho. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui neste intervalo. Agora, entre os intervalos, entre os meus lequinhos, eu vou trabalhar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5, e vou prender no próximo intervalo, com um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 5 pontos altos aqui sobre a cabecinha deste ponto baixo. Então, olha, observem bem, o lequinho aqui na ponta, prendi ele com ponto baixo. Fiz 5 correntinhas, prendi com ponto baixo. Nós vamos intercalar entre os lequinhos e as correntinhas. Então, fiz as correntinhas, prendi com ponto baixo. Agora, aqui, sobre este ponto baixo, eu vou fazer os 5 pontos altos. Então, laço, venho aqui no ponto baixo, na cabecinha do ponto baixo, e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos altos, preciso intercalar agora com as correntinhas. Então, prendo ele aqui no intervalo com um ponto baixo.
E agora, faço as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no próximo intervalo e prendo com ponto baixo. Agora, eu faço os meus pontos altos aqui na ponta. Lembra que aqui a gente tem as 8 correntinhas? Então, na terceira correntinha, ó, se ficar difícil de ver, vocês virem e contem. 1, 2, 3. Então, nessa daqui, eu vou fazer aqui 5 pontos altos, que é a minha quina. 1, no mesmo lugar. 2, todos dentro da mesma correntinha. 3, 4 e 5. Nossa quina ficou assim. Então, essa próxima carreira é aquela que a gente faz começando com as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vira o trabalho, vem aqui no terceiro ponto, então, 1, 2, 3, aqui no ponto do meio, um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo espacinho e faço ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, ponto do meio. Então, estou intercalando. Essa daqui, essa carreira é só de correntinhas, prendendo com pontos baixos. Só que aqui a gente intercala aonde que a gente coloca as nossas correntinhas. Então, uma a gente vai colocar no meio do lequinho, a outra a gente vai prender no intervalo. Uma no meio do lequinho, a outra no intervalo. Uma no meio do lequinho e a gente faz a pontinha. Então, aqui vamos colocar agora o ponto baixo. Então, aqui, olha, cuidado aqui para vocês só não se confundirem, porque, ó, o meu lequinho está aqui. Estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho, do lado deles, eu tenho a correntinha da carreira anterior. Então, na hora aqui de pegar os pontos, ó, eu preciso ver aqui, ó. Aqui começa o ponto do meu lequinho. Então, é 1, 2, 3. O ponto do meio é este daqui. Vou prender aqui com ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no intervalo, prendo com ponto baixo. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no ponto do meio. Então, ó, meu primeiro ponto está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, prendo com ponto baixo, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço e vou fazer o ponto alto aqui na minha correntinha. Então, pego ela aqui bem de quininha. Ponto alto. Ficou assim, essa nossa carreira. Agora, a próxima carreira é a carreira de leques. Nós começamos com 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o trabalho, laço e vou fazer mais 4 pontos aqui sobre o ponto alto. Então, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui depois do meu lequinho é onde eu prendo ele aqui no intervalo com ponto baixo.
Prendi com um ponto baixo, agora são as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no próximo intervalo e prendo com ponto baixo. E agora, intercalando entre leque e correntinhas, agora eu já vou fazer os meus 5 pontos altos aqui sobre a cabecinha do ponto baixo que está preso na carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Terminei, agora é um ponto baixo, prendendo aqui na alcinha, nas correntinhas da carreira anterior. Fiz o ponto baixo, agora intercalar com as correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, prendo com ponto baixo nas próximas correntinhas. E intercalando as correntinhas, agora nós vamos fazer o outro lequinho aqui na cabecinha do ponto baixo. Então, com os meus 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Terminei, prendo com ponto baixo aqui nas correntinhas da carreira anterior. Feito isso, vou intercalar agora com as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo aqui nessa próxima. E agora, eu vou fazer os 5 pontos altos, são os 5 pontos altos da minha quina, que é aquele que a gente faz na terceira correntinha. Então, eu laço, aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui na terceira, venho aqui no verso dela, e aqui os 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Está ficando assim. Ó, aqui a gente já tem aumentando o nosso triângulo. A gente sempre começando com, aqui ó, intercalando. Nesta carreira, a gente começou com os pontos altos, 5 pontos altos, 5 correntinhas, 5 pontos altos, 5 correntinhas, 5 pontos altos, 5 correntinhas e 5, finalizando com 5 pontos altos. Então, aqui a gente intercala entre pontos altos e correntinhas. E sempre prendendo com o ponto baixo, cada vez que a gente faz aqui, alternando, prendendo nas alcinhas, nas correntinhas da carreira anterior. Então, esta carreira onde a gente começa com o lequinho, será sempre desta forma. Agora, nós vamos alternar fazendo aquela carreira onde a gente faz somente as correntinhas. Essa carreira, sempre que a gente for começar, a gente vai começar sempre com as 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Viro o trabalho e no ponto do meio eu vou prender com ponto baixo. Então, eu pulo 1, 2, aqui no terceiro ponto alto da carreira anterior do meu lequinho, o ponto baixo. Agora, as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo aqui nas correntinhas. Agora, mais 5 correntinhas, sempre essa carreira serão sempre 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, prendo no terceiro ponto, então, vou pular aqui. Ó, 1, meu ponto começa aqui, ó, esse daqui. 1, 2, 3, o ponto do meio, pegando aqui na cabecinha do ponto, fazendo o ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5,
ponto baixo, aqui nas correntinhas. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo, aqui no meio do lequinho, 1, 2, 3, no terceiro ponto, na cabecinha. Mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo nas correntinhas e mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no terceiro ponto, então aqui 1, 2 e 3, aqui na minha cabecinha do ponto. E mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E vou finalizar aqui Aqui eu tenho as correntinhas que a gente subiu. Então, aqui na última correntinha, pegando aqui nesta alcinha de cima da pontinha e fazendo ponto alto. Então, finalizo com um ponto alto. E aqui mais uma carreira. Então, aqui vocês perceberam que a gente fez só repetição. Eu não vou considerar esta carreira aqui, porque ela tem somente um ponto, mas aqui, a partir da segunda, essa daqui é onde a gente faz as correntinhas, é uma carreira das correntinhas. Depois, a gente começa a carreira dos lequinhos. Nós só temos esses dois tipos de carreiras aqui no nosso trabalho. Ou é a das correntinhas, que nós acabamos de fazer agora, ou é a carreira dos lequinhos. Então, aqui, olha, nós temos uma carreira das correntinhas, uma carreira dos lequinhos. Uma carreira das correntinhas, uma carreira dos lequinhos. Correntinhas, lequinhos, correntinhas, e agora é a carreira dos lequinhos. Então, é assim que nós vamos construir a nossa peça e vamos crescer a nossa peça. Aqui não tem segredo, é somente isso para fazer o nosso chale no tamanho que a gente desejar. O padrão de pontos é isso, é super simples, somente essas duas carreiras mesmo. Sempre que a gente começar na carreira de correntinhas, nós vamos fazer começando com as 8 correntinhas, prendendo com ponto baixo e ir fazendo de 5 em 5 correntinhas e prendendo com ponto baixo. E quando for a carreira dos lequinhos, nós começamos sempre com 3 correntinhas e fazemos os 4 pontos altos, sempre na cabecinha do ponto aqui, ó. A minha carreira de lequinhos sempre vai começar dessa forma, com as 3 correntinhas. Eu faço aqui as 3 correntinhas de subida, mais 4 pontos altos para totalizar o meu lequinho de 5. Já venho aqui e prendo com um ponto baixo logo aqui neste primeiro vão. Esta carreira aqui, nós vamos ter só vãos, que foi a carreira anterior que a gente fez de correntinhas. Então, eu faço um lequinho, prendo com ponto baixo. Aí, eu intercalo com as correntinhas. 5 correntinhas, prendo com ponto baixo. Faço o meu lequinho, 5 pontos altos e prendo na cabecinha deste ponto baixo. E prendo com o ponto baixo. Então, essa carreira, nós só vamos intercalar esses dois tipos de carreira. O padrão é esse, super simples. Então, nós vamos crescer aqui a nossa peça e vocês façam aí no tamanho desejado. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês para falar quantas carreiras eu subi. Eu subi aqui as minhas carreiras, então, comecei aqui e fui subindo. Aqui são as laterais, que é uma peça grande para mostrar aqui para vocês, mas quero mostrar aqui como está os pontos, como ficaram os pontos. Olha que belezinha, que lindo. E aqui eu subi um total de 47 carreiras. As carreiras a gente conta da seguinte forma: nós vamos vir aqui em uma das laterais, então nós iniciamos aqui pelo lequinho e subindo aqui pela lateral, nós temos um lequinho e um buraquinho, um lequinho, o buraquinho, lequinho, buraquinho. Então, nós vamos contar desta forma, os lequinhos e os buraquinhos, porque nós temos a carreira de lequinhos, que sempre começa e finaliza com o lequinho, e temos a carreira de correntinhas, que também sempre começa e finaliza com as correntinhas. Então, aqui, entre
um lequinho e outro, nós temos aqui 2 carreiras, que é a carreira de leque mais as correntinhas. Então, aqui a gente conta desta forma para saber a quantidade de carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai até toda a minha extensão, até chegar aqui na ponta. E a última carreira que eu fiz, que é a 47ª, foi essa carreira onde eu tenho as correntinhas. Então, a gente vai terminar com uma dessas, a carreira de correntinhas. E olha aqui a mescla de cor, gente, que maravilhoso que ficou. Olha a diferença aqui da cor. Que lindo que ele fica. Muito lindo. E aqui nós vamos continuar agora um pouquinho diferente. Nós fizemos todo o trabalho até aqui e agora nós vamos fazer aqui diferente a próxima carreira. E no final desta carreira, que foi a última que eu fiz, onde tem aqui as correntinhas, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou laçar e fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. E agora aqui, logo neste primeiro ponto, na cabecinha deste ponto, que nós temos aqui do ponto finalizado, do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, toda vez nas argolinhas, aqui neste espacinho, nessa argolinha que se forma, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, laço, faço 1, 2 e 3. E aqui, sobre o ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, pego aqui na cabecinha dos pontos, pegando as 2 alcinhas, passo por dentro e passo por dentro. Cheguei novamente na próxima argolinha, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Aqui procurem deixar eles mais espaçados, não fazer tanto na beiradinha, porque senão a gente acaba deixando sobrando. Por quê? A gente tem realmente 5 correntinhas para 3 pontos. Nós vamos dar uma apertadinha nesse ponto, porque este ponto, ele estica para cima, justamente para que a gente tenha esse resultado. Então, aqui a gente vai dar uma limitação para essa abertura, para que ele fique mais encorpado aqui na beirada, para que seja a beirada do nosso trabalho, e da mesma forma ele também vai ajustar aqui, para que ele não fique assim com essa pontinha mais soltinha para cima. Então, por isso que a gente faz menos pontos. Temos 5 correntinhas para 3 pontos baixos. E aqui, no próximo, o meu ponto baixíssimo. Então, ó, ao invés de fazer tudo acumuladinho, ó, por exemplo, venho aqui no cantinho, ó, faço os 3 pontos aqui, ó, só um exemplo para vocês. Estão vendo que vai ficar aqui, ó, todo esse resto de correntinha, quando eu for puxar, ele vai ficar meio enroladinho. Então, ao invés de fazer assim, a gente faz os pontos já considerando eles mais espaçados, ó, já trago eles mais pra cá, ó. Um vai ficar na beiradinha, o outro eu já trago mais pra cá e o outro mais pra beiradinha, deixando eles mais espaçadinhos. E faço o baixíssimo, tá? Então, toda vez aqui nas argolinhas, eu vou fazer o ponto baixo. Tentando preencher aqui dentro delas, sem deixar muito espaço, e o ponto baixíssimo. E o nosso trabalho vai ficando assim, ó. Ela vai ficar ainda com uma leve ondinha, mas vai ficar mais encorpado, parecendo realmente, de fato, agora, os nossos outros pontos aqui de dentro. Mas ele dá essa encorpada para a beirada do nosso trabalho. Então, vamos fazer isso até o final. Cheguei aqui na minha última argolinha, e aqui eu vou fazer os 3 também. Então, 1, 2 e 3. E aqui na minha terceira argolinha, 1, 2, 3, a gente vai fazer um ponto baixo. Ponto baixo, e aqui eu finalizei o meu trabalho. Agora, eu posso puxar este meu fio para fora, deixem um espacinho aqui pra gente fazer o acabamento. E aqui eu já posso cortar o fio,
puxar o fio aqui pra fora. E ficou assim a minha pontinha. Ela dá uma leveza aqui pra ponta, não deixa grossa e também não fica fina como a correntinha. Então, olha que bonitinho que fica a nossa beiradinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer o tassel para colocar aqui na pontinha do nosso chale. Vocês podem fazer o tassel ou podem fazer um pompom também. Aqui no meu, hoje eu vou fazer um tassel e vou preparar um vídeo também e deixar aqui no canal, caso vocês queiram aprender como fazer o pompom. Aqui é gosto, é preferência, eu vou colocar hoje aqui nesse chale um tassel. Então, vou mostrar para vocês como faz. Nós temos 3 pontas e nós precisamos de 3 tasséis. Eu tenho já um aqui e agora eu vou fazer mais 2 e vou mostrar um para vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso é uma base mais durinha, pode ser um pedaço de cartolina também, um caderno, alguma agendinha que vocês tenham, algo que seja duro para que a gente possa enrolar. Pode ser um pedaço de cartolina também, não precisa ser tão rígido, mas se for, quanto mais rígido for, facilita na hora de enrolar, para ele não ficar dobrando. Essa base que eu estou utilizando aqui, ela tem 10 centímetros. Caso vocês queiram um tassel um pouquinho maior ou um pouquinho menor, vocês utilizem a base menor ou maior. Aqui agora eu seguro essa pontinha e eu vou enrolar aqui, dando voltas, eu vou fazer 25 voltas. Então, ó, 2, 3, 4, 5... Enrolei aqui 25 vezes. Agora eu vou cortar o meu fio. Aqui, caso vocês queiram um tassel também mais cheinho, mais gordinho, vocês podem fazer também, é só fazer mais voltas. Se quiserem mais fininho também, façam menos voltas. Mas eu achei que essa quantidade aqui é suficiente, eu não quero um tassel muito pesado para o meu trabalho. Eu quero que ele realmente faça um pouco de peso nas pontas, mas que não seja um peso exagerado. Quero um peso razoável. Então, por isso que eu fiz aqui 25 voltas nessa quantidade aqui, para mim foi suficiente. Agora aqui o que eu vou fazer é passar por baixo aqui desses fios. Então, vou pegar um fiozinho aqui, passar aqui por baixo, vou cortar este fio, deixando um pedacinho para fazer um nó. E aqui agora eu vou dar um nozinho, tiro aqui de dentro. E agora aqui eu vou dar mais um nó, agora bem apertado. Pronto, agora eu fiquei assim, com essa parte. Não vou usar mais a base. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui pra baixo, alinho bem aqui, pra ele ficar como se fosse um cabelinho, ó. Ele não fica aparecendo aonde a gente tinha aquele espacinho da base, ó, fica direto. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um elinho, então vou deixar um elinho assim, com esta ponta para cima e o arquinho para baixo. Coloco aqui em cima desse montinho que eu tenho, vou segurar aqui a pontinha, ó, reparem que minha pontinha está aqui. Eu preciso dela livre para depois puxar e preciso também desse arco livre. Então, vou colocar ele aqui, ó, onde eu vou enrolar, na metade. Aqui eu vou segurar com o meu dedo, vou deixar o espaço que eu quero para esta cabecinha e vou começar a enrolar, ó. Esta primeira vez a gente segura, ó, até a gente conseguir deixar aqui ele bem preso. E aqui eu vou deixar ele bem apertado. Conforme a gente for descendo, ó, meu elinho está aqui, seguro ele aqui para baixo e começo a descer. Aqui eu vou enrolar também no tamanho que eu desejo deixar essa parte aqui aparecendo. Pode ser mais fino e pode ser mais grosso. O importante é que as 3 fiquem iguais. Ó, não pode sumir meu elinho aqui dentro. Terminei de enrolar aqui no tamanho desejado. Agora eu vou cortar o meu fio, deixando um espacinho. E vou passar o meu fio por dentro deste elinho aqui que eu deixei.
Passei aqui por dentro, seguro ele aqui para baixo. E este fiozinho aqui de cima, eu vou puxar. Então, ele vai... Ó, eu deixo ele bem rente aqui, tá, gente? Ó, posso segurar até aqui pra trás. Ele vai puxar este meu fiozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele vai levar lá pra dentro o meu fiozinho. Ó, solto e o fiozinho vai puxar lá pra dentro. Cuidado pra não puxar com muita força, pra não soltar de uma vez. Eu preciso que esse fiozinho fique preso aqui dentro. Então, ó, quando eu percebi que ele já está aqui na metade, antes dele sair pra fora, agora aqui eu já posso cortar este fio. E já posso cortar este outro fiozinho aqui. Como a gente faz bem enrolado, bem apertado, ele prende aqui dentro. E agora aqui essas pontinhas eu vou cortar, deixar elas bem retinhas aqui para baixo. E vou cortar. E meu tassel está pronto para ser colocado. Já tenho aqui os 3 tasséis prontos. Então, agora, eu vou pegar um tassel e vou colocar em uma das pontinhas. Meu tassel na ponta, já com os nozinhos. Esses fiozinhos aqui, eu posso trazer aqui por dentro e passar uma colinha para esconder. E colocado já esse tassel, agora nós vamos colocar aqui nas outras pontinhas. E peça pronta, finalizada. Olha que incrível que ela ficou. Os detalhes aqui da pontinha, onde está preso o nosso tassel. E na parte de trás, ai gente, não dá nem vontade de tirar, é tão gostoso. Olha que maravilhosa. Deixa eu tentar trazer aqui para mostrar inteira como ela ficou com as pontinhas de tassel. Olha o tassel aqui embaixo também. O tassel aqui, a gente finaliza com o branquinho, então aqui ele dá o contraste mesmo da cor que é mais escura, que é a cor que a gente inicia, aqui pro tassel branquinho. E olha aqui a diferença da cor do novelo, como fica lindo demais. Esse degradê é maravilhoso, eu amei, simplesmente amei essa cor também. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido, que o de vocês tenha ficado maravilhoso e incrível como este. Tenho certeza que ficou, né, gente? Deixem aqui nos comentários pra mim. Se vocês fizerem em outras cores também, já deixem aqui a dica pro pessoal, o fio que vocês utilizaram e a cor que vocês trabalharam. E não se esqueçam de deixar aquele joinha que me ajuda muito e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se inscrevam também no canal, caso ainda não sejam inscritos. E obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.